E o tema de hoje é dois tipos de pessoas que têm fé, mas não têm Deus. E nós vamos ler essa passagem que é muito conhecida do filho pródigo. Lucas capítulo 15, eu vou ler o versículo 1 e depois do 11 em diante. Então acompanha comigo, você tem a sua Bíblia, abra lá em Lucas capítulo 15. São bastante versículos, mas é importante que a gente tenha a palavra de Deus no nosso coração. Lucas capítulo 15, 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para servi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações, nos ajudando a colocar a nossa vida cada vez mais na Tua presença. Enche-nos com Teu Espírito e transborda, Deus, da Tua graça, do que o Senhor é em nós. Desperta a nossa identidade, nos tira do engano e nos leva para Ti. Assim nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 2 tipos de pessoa que têm fé, mas não tem Deus. E esse texto aqui fala sobre esses 2 tipos de pessoa. O primeiro deles são os religiosos. Então, se você está anotando aí, anota aí. O primeiro tipo de pessoas que têm fé, mas não têm Deus, são os religiosos. Jesus estava falando com um público específico. Ele estava falando com os fariseus. Os fariseus e os mestres da lei, os escribas, eles eram a classe de elite da religião. E eles observavam atentamente cada minúcia da lei, cada ponto, cada vírgula. E eles diziam que eles eram puros, que eles se diferenciavam. Os fariseus, que significa puros, eles se diferenciavam dos demais, porque eles observavam a lei mais do que todos os outros. Os mestres da lei,
Eles já eram uma elite aristocrática, eles tinham recursos financeiros e eles estudavam a Bíblia a fundo para descobrir os detalhes também. Então os fariseus e os mestres da lei eram muito respeitados na sua sociedade. E eles olham para Jesus e Jesus está num momento de impureza, ele está conversando com pessoas impuras, os publicanos, as prostitutas. Então, o que é isso aqui? O que é isso para nós? Os publicanos são talvez os políticos, aquelas pessoas que a sociedade discrimina ou que acha que não são dignos, que roubam. Os publicanos cobravam impostos, e eles eram conhecidos por tirar mais do que o necessário. As prostitutas, idem. Então, Jesus estava conversando com as pessoas menos elitizadas, e os mestres da lei, os fariseus, estavam dizendo assim, está vendo? Se esse aí fosse Deus mesmo, se esse aí fosse o Messias, não estaria se juntando com esse povo inferior. E eles tinham tantas regras, tantas leis, que isso não cabia na mente deles. E de uns tempos para cá, a gente vê que essa palavra religiosos ganhou uma conotação negativa. Então, quando a gente olha para alguém que busca fazer a coisa certa, ou que às vezes censura os outros por fazer o errado, eles são chamados ou taxados de fariseus, que são aquelas pessoas rígidas com aquilo que acreditam, e botam o dedo no nariz do outro e criticam a forma de vestir, a forma de andar, a forma de ir na igreja, que isso não é certo, e esses são os chamados fariseus do nosso tempo. E aí Jesus, para explicar para eles, ele começa a falar sobre uma parábola. Na verdade, ele fala 3 parábolas. Aqui a gente só leu a terceira. Mas ele fala sobre... Olha, imagina vocês, fariseus. Se uma ovelha de vocês se perder, vocês não vão fazer de tudo para encontrar essa ovelha? Mesmo que vocês tenham 99 no aprisco, vocês não vão buscar aquela uma perdida? Aí os fariseus... Nós somos pastores, nós temos ovelhas, nós temos gado, nós temos posse, realmente faz sentido ir buscar uma ovelha. Aí Jesus conta uma segunda parábola. Ele fala assim, imagina uma mulher que perdeu uma moeda. E ela não vai varrer a casa, e depois ela não vai se alegrar porque achou aquela moeda, depois ir contar para as amigas, fazer uma festa com as amigas. E aí já começa a ficar difícil a identificação, porque naquela época as mulheres eram de uma classe inferior para as autoridades. Então os judeus oravam todos os dias, Deus, eu te agradeço por não ter nascido samaritano, cachorro ou mulher. Então, falar que Jesus está começando a usar exemplos que não estavam compatíveis com a visão deles. Então, ele já começa a recuar. E aí, depois ele conta essa terceira parábola, que é a do filho perdido. Então, a ovelha perdida, a moeda perdida e agora o filho perdido. Então, o que Jesus estava primeiro identificando? Deus como um pastor, depois ele se identificou como uma mulher, depois ele identificou como um pai. E já era demais. Porque como o fariseu que considera um Deus todo-poderoso, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, ele não pode, nunca que ele pode ser pai. Quando Jesus falava que Deus era pai dele, os fariseus queriam matá-lo. Porque como é que ele interpreta a Bíblia desse jeito? Onde está isso na Bíblia que Deus é pai? Não é possível, isso daqui não pode ser uma heresia, nós queremos matar esse cara. Então, eles estão ali no meio da religião, mas estão raivosos, eles estão furiosos, eles querem julgar os outros, eles querem perturbar aqueles que estão buscando Deus e querem organizar a história para aquela ralé. Às vezes, um outro encontro de Jesus com os fariseus, eles falam assim, essa ralé acredita no Messias. Você já viu algum fariseu, algum mestre da lei achar que Jesus é o Messias? Isso é coisa de gente inferior. Então eles estavam muito raivosos. E aí Jesus começa a falar para eles, você não faria isso com uma ovelha perdida? Talvez eu faria. Uma mulher, um pai, de jeito nenhum. Aí já o negócio já ficou nervoso. Não quero saber Deus como pai de jeito nenhum. E Jesus confronta eles. Olha, você tem tudo aquilo que você gostaria, que você cumpre na lei, só que você não tem. Você já se sentiu abraçado? Você já se sentiu desejado por um pai? Você já se sentiu alguém que o pai ama? Eles não tinham essa relação com Deus. O fariseu,
o religioso, meu irmão, é aquela pessoa que ele concebe a lei, ele concebe a lei sem misericórdia. Eu olho aquilo que está escrito, eu quero cumprir, eu quero obedecer. E aí, quando eu vou cumprindo, eu vou me sentindo mais importante, eu vou me sentindo superior. E aí eu começo a achar que eu posso julgar os outros, porque eu estou em níveis superiores. Só que o fariseu tem um problema. Que como ele não é retroalimentado pelo amor do Pai, ele é só alimentado pela lei, ele começa, qualquer desequilíbrio do mundo em volta dele, ele desespera. Então, se alguém sair da linha, o fariseu vai lá atacar. Ele vai julgar, ele vai condenar e ele vai se afastar. Porque a outra pessoa vai trazer um mal para ele, porque ele não tem o amor do Pai. E aí agora eu digo para você, meu irmão, o pessoal fariseu não é a pior raça do mundo não, viu, gente? Porque a gente costuma falar sobre os fariseus de forma muito negativa, mas o fariseu, cara, ele é um cara que cumpre a lei. Ele é um cara honesto, ele é trabalhador, ele bate o cartão certinho, ele cumpre os seus compromissos, ele dá o dízimo, ele está na igreja, ele está na parte de liderança. Os fariseus, naquela época, eles eram elogiados pelas pessoas em volta dele. Então, se a gente quiser fazer um paralelo conosco hoje, a gente não vai escolher as pessoas que são desprezadas pela maioria. Não, os fariseus, eles eram valorizados pelas pessoas em volta. E eles eram considerados justos, eles tinham alta estima do povo que estava em volta. Eles eram elite, pessoal. Então, a gente olha para muitas pessoas dentro da igreja e podem ser tremendos fariseus. E a gente vai amar os fariseus. E muitos de nós amam ser fariseus, porque se sentem importantes diante de Deus, porque fazem mais do que os outros. Se sentem muito valorizados no meio evangélico, porque entregam mais resultado, porque são mais conhecidos, porque são mais lembrados. Então, em vez da gente olhar para o fariseu pensando eles, talvez eu tenha que olhar pensando eu. O quanto eu estou preocupado em seguir a lei e me acho superior a quem eu estou olhando em volta. E eu estou julgando as outras pessoas que não agem como eu, que sou puro. Eu que faço tudo certo, eu que me desgasto, eu que me entrego, e o outro não está fazendo nada. Ele não fez nada, ele vai receber recompensa. Ele não ajudou ninguém, e agora vai ter um cargo na igreja. Não, eu trabalhei o ano inteiro, e agora ele vai receber um certificado. De jeito nenhum. Por quê? Ele pode? Não, eu tenho muito mais direito. E Jesus está mostrando para o fariseu que está fazendo uma identificação dele com o irmão mais velho. O irmão, a história que eu li aqui fala de um homem, de um jovem mais novo que saiu de casa. Mas fala de um irmão mais velho que ficou em casa. E esse que ficou em casa, ele ficou revoltado com o irmão quando voltou para casa. Por que o irmão recebeu o benefício que ele estava esperando? Ele estava esperando um dia que o pai ia elogiá-lo, que ele ia matar um bezerro gordo para ele, ia cear, ia dar uma roupa nova. E ele ficou revoltado com aquele que entrava. Como é que pode um pecador, o cara que fez tudo errado, ter uma festa, e eu, que sou tão certo, eu que faço as coisas tão justas, eu não estou recebendo reconhecimento? Então Jesus está identificando, ele está contando uma parábola para aquele fariseu pegar a carapuça. E aí, então, gente, guarda essas duas referências. Primeiro, o fariseu, ele está, assim como o irmão mais velho, ele está de olho na influência do pai, ele está no reconhecimento do pai. Só que ele é das pessoas que são mais elogiadas no nosso meio. São as pessoas que mais entregam resultado, as pessoas que mais são referência para nós. Então guarda essas duas coisas. E aí tem um segundo tipo de pessoas que tem fé, mas não tem Deus. O segundo tipo é o tipo que eu vou chamar de os engraçadinhos. Os fariseus, como não tem outro nome, eu vou chamar de engraçadinho. Por quê? Porque tem outro povo que fala assim, eu sou da graça, eu não sou da lei. Eu já passei desse tempo da lei, agora eu sou do tempo da graça. Só que ele entende que graça é eu fazer o que eu quiser, curtir a vida e não tem consequência nenhuma. Isso é ser engraçadinho.
Porque o evangelho não é nada disso. Porque Jesus disse, ó, se as pessoas vão saber que você é meu discípulo se você obedecer os meus mandamentos. Então, graça não é passaporte, não é licença para pecar. Então, ele acha que é. E aí aconteceu, esse é o exemplo do filho mais novo. O filho mais novo olhou e pensou assim, então tem um cara que faz tudo certo. E o pai ama. E se eu não fizer tudo certo? Aí o pai disse, tudo bem? Tudo bem mesmo? Não, tudo bem. E se eu quiser fazer tudo errado e, de repente, ter uma benção, se de repente, será que rola uma benção mesmo fazendo coisa errada? O pai falou, rola uma benção. Então, será que dava para adiantar a benção agora? Será que dava para mandar a benção agora mesmo assim? Mesmo sem fazer nada? E o pai falou, tá bom, vou dar. Qual é a benção que você quer? Eu quero a minha parte da herança. Quero tudo que me pertence. E o pai fala, tá bom, toma aí a sua herança. E ele disse que o menino estava dentro de casa com a herança. Então imagina, tá dentro da casa do pai e agora ele não tem que... Ele pode pedir iFood todo dia, o dia inteiro. Ele pode jogar videogame o dia inteiro. Ele pode pagar o Uber para onde ele quiser. E ele volta e tem tudo, porque ele tem a parte da herança. O pai dividiu os bens dele, né? E ele ficou com pelo menos um terço da herança, ele ficou com ele. E ele estava com muita grana. Porque ele era da família, sei lá, dos Berdinazes ou dos Mezenga, não sei, era o rei do gado lá. Então o cara tinha muita grana. Então ele ficou lá dentro da casa do pai e aí ele começa a gastar o dinheiro. Mas de vez em quando o pai fala, filho, ó, eu gostaria que você não chegasse assim tão tarde, porque acorda as pessoas de casa, né? Porque... Sabe, para manter a ordem aqui, aí o filho... Sabe quando o filho faz assim? Aquela respirada profunda, tá bom. Aí vai pro quarto dele, continua no videogame, continua fazendo as coisas. E aí chega um outro dia, o pai fala, ô filho, então, sabe esse pessoal que você está trazendo aqui em casa? Não está combinando, assim, eles não estão respeitando a nossa família, né? Então, será que não dá para você escolher melhor seus amigos? Aí o que ele faz? Vira o olho, né? Que é o segundo nível. Primeiro bufa, depois vira o olho. Aí o pai fala uma, fala duas, fala três. Aí ele fala assim, pai, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Só questionamento assim. Se eu quiser pegar a minha herança e rapar fora, eu vou perder alguma coisa? Vou com tudo? O pai fala, não, você vai com tudo. Mas você não vai cortar nada do dinheiro? Nada. O pai, não, filho, pode ir. Você quer ir embora? Quer ir? Pode ir. E o filho vai embora. E aí começa uma saga. Porque a gente pensa assim, pessoal, que quando a gente se afasta de Deus, o dano é imediato. Que automaticamente, se eu não fiz exatamente tudo aquilo que tinha que fazer, que eu vou sair pela porta, vai cair um raio na minha cabeça e vai acabar comigo. E não aconteceu, ele saiu um dia, saiu da propriedade do pai, viu, não caiu raio, não caiu nada, poxa, deu certo. Aí ele começa a comprar carro, né, sai com prostituta, e ele gasta dinheiro, paga a rodada de bebida para todo mundo, e faz amizade, todo mundo gosta dele porque ele tem dinheiro, ele paga para todo mundo. E aí vai, e é só festa. E aí quando a gente vai se afastando da casa do pai, parece que as coisas estão melhorando. Agora eu não tenho controle do meu pai, agora eu posso dormir a hora que eu quiser, agora eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso trazer gente que eu quiser na minha casa, a casa é minha, agora eu que mando, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí o menino vai e ele fala, por que eu fiquei tanto tempo na casa do meu pai? Eu nem precisava, se eu soubesse, eu já tinha pedido antes a minha herança para ir curtir a vida. E ele vai. E aí começa a faltar o dinheiro. E eu não duvido, pessoal, que ele possa ter usado o nome do pai em alguns momentos quando o dinheiro já tinha acabado. Ele pode ter feito um fiado aqui, um fiado ali. Fala, não, eu sou filho do Mezenga. Então, pode botar aí no nome do meu pai. Né? E faz ali. Aí, quando ele esgota o seu crédito, aí ele... Puxa, agora eu não consigo, né? Agora eu vou... Imagina, meu orgulho voltar para casa de jeito nenhum. Então, eu vou trabalhar. Porque se meu pai conseguiu essa grana, eu vou conseguir pelo meu próprio esforço. Agora vai.
E ele começa a trabalhar e ele encontra o emprego que ele é capaz de fazer. Mexer com os porcos. E o fundo do poço desse jovem é quando ele percebe que ele está com fome, ele está com desejo de comer as bolotas dos porcos, a comida no meio da lama. Aí ele fala, não, agora já é demais. Agora não. Aí ele lembra. Aí sabe o que ele lembra? Ele lembra do jeito que o pai trata os empregados. Ele fala assim, gente, o meu pai trata melhor os empregados dele do que eu como filho estou vivendo agora. Eu como filho estou desejando comer coisa de porco e ninguém está estendendo a mão para mim. Só que o meu pai trata melhor os empregados dele do que eu estou vivendo agora. Então eu vou voltar, eu vou falar, pai, eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me contrata como empregado. Eu quero pelo menos estar na tua casa, eu quero pelo menos estar do teu lado. Eu sei que eu me afastei, eu estava achando que o meu benefício estava na riqueza que o Senhor pode me proporcionar, mas eu vi que o teu amor é maior do que a riqueza que o Senhor poderia entregar nas minhas mãos. E ele volta para casa. E aí a gente está num dilema. Lembra onde a gente parou a outra história? O filho mais velho, está revoltado porque ele fez a coisa certa e ele não foi recompensado como ele achava que merecia. O filho mais novo fez tudo errado. Fez tudo errado. Gastou o dinheiro do pai e aí... Só que, por causa disso, ele se afastou e ele foi decaindo. E aí eu pergunto para você, qual dos dois tinha Deus? Qual dos dois estava fazendo certo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Perceba que o filho mais velho estava atrás da recompensa do pai. Para o pai reconhecer, porque já que ele fez tudo certo, agora ele ganha uma coroa, agora ele ganha um mural de funcionário do mês, agora ele ganha alguma coisa de benefício. Aí o outro filho mais novo, ele está atrás do quê? Ele está atrás da recompensa do pai. Então, os dois estão atrás da recompensa, nenhum está atrás do pai. Então, meu irmão, qual é o problema dessa história? É o objetivo, é o coração daquele que busca. Um está procurando a recompensa do pai pelo seu mérito e o outro está querendo curtir. Mas se você olhar para o filho mais novo, ele curtiu por um bom tempo, ele viveu de boa com a bênção do pai. Então, irmão, a questão não é se você está vivendo pela lei ou se você está vivendo pela bênção. Ou está vivendo, curtindo a sua vida. Não, a questão é onde você vai parar com tudo isso. O seu caminho para Deus, você pode estar com fé. O filho mais velho tinha fé. Ele tinha fé que o pai um dia iria recompensá-lo. O filho mais novo tinha o quê? Tinha fé. Ele tinha fé que ele podia curtir e não ia acontecer nada com ele. Mas nenhum dos dois tinha pai. Os dois estavam atrás da recompensa. Então, o chamado para nós hoje, meu irmão, é a gente repensar qual caminho a gente está perseguindo. Porque os dois estavam, a princípio, estavam na casa do pai. Aquele que não saiu da casa do pai, ele estava tão carente do pai quanto aquele que saiu. Então não é porque você está na igreja, não é porque você faz as suas disciplinas espirituais, não é porque você é uma pessoa que mudou seu vocabulário, não é porque você está num momento assim, né, de gostar de música gospel, estar olhando, assistindo mensagens. Isso não tem nada a ver. A questão é qual é o seu objetivo nesse caminho. É onde você quer chegar. Você quer chegar na bênção. Então, por isso que você está assistindo mais. Você está assistindo mais coisas de Deus. Você está vindo mais à igreja. Você está jejuando mais. Você está orando mais. Porque você está atrás da bênção. Então, vai ter uma hora que você vai perceber que a bênção do outro foi maior que a sua. E você vai ficar insatisfeito.
Ah, não, eu não estou preocupado com fazer a coisa certa, né? Eu quero mesmo é curtir. Então pode ser que você, meu irmão, tenha levado uma vida, esteja levando uma vida de qualquer jeito. Então, de vez em quando você até fala em Deus. De vez em quando você usa Deus para abrir porta. Não, nós somos irmãos, eu também sou cristão. Então, me contrata aí nessa vaga de emprego, porque eu também sou cristão, né? Você usa, às vezes, o nome de Deus. Você lembra na hora dos apertos. Você lembra na hora que dá vontade de comer as bolotas dos porcos. Mas você não percebe que quando você se afastou da casa do Pai, a sua vida foi decaindo. E como a queda foi lenta, você não percebeu que isso era consequência da ausência da casa do Pai. Então olha, meu irmão, olha para onde você está indo. Não importa se você está curtindo a vida doidada ou se você está querendo fazer tudo certo para o Pai te aprovar. Qual é o seu objetivo no final. Você está lutando para encontrar a bênção de Deus. E curtir essa bênção aí o máximo que você puder, porque a vida é curta. Ou você está tentando fazer tudo certo, para no final Deus te abençoar. E aí, Jesus termina a história, dizendo que o filho mais novo chegou lá com aquele coração arrependido. Pai, realmente, o que eu realmente deveria ter procurado era o Senhor e não a tua recompensa. O que eu deveria procurar era o Senhor e não a tua recompensa. E aí, a busca do meu coração estava errada. Então eu quero o Senhor, não importa onde for, não importa se eu for seu empregado, não importa se eu trabalhar na pior função da tua fazenda, mas eu quero estar do teu lado, não importa com o quê. E o filho mais velho olha de novo e fica muito nervoso com essa situação. E aí ele se rebela e ele fala assim: pai, mas eu fiz tudo para o Senhor me aprovar e o Senhor não me aprovou. E o pai diz assim: filho, você é aprovado sempre. Eu amo você do jeito que você é. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que você tem é meu. Nós somos um. Nós estamos juntos. A fazenda é sua, a casa é sua. Você é meu filho mais velho, é minha herança. Você está comigo. Você não está desfrutando porque você não quer. Você não está desfrutando porque você não está olhando para o lado certo. Você está olhando para a bênção. Mas o lugar mais importante é a minha presença. É estar do meu lado. E aí o filho mais novo dá um banho no filho mais velho. Ele volta arrependido. E o pai abraça. O pai coloca um anel. O pai coloca uma roupa nova. E faz uma festa. Porque agora o filho nasceu. A hora que a gente nasce na fé é a hora que a gente descobre o Pai. E não quando a gente descobre a lei. E nem como a gente descobre a forma de fazer tudo o que eu quero sem ter nenhuma consequência. Porque o Pai é puro deleite. A casa do Pai ter regras não é para me podar. As regras da casa do Pai é para me preservar. É para preservar o corpo de Cristo. Então, o objetivo aqui nosso, gente, é transformar o nosso desejo para buscar o Pai e não buscar a bênção do Pai. Que o Senhor nos dê graça para que a gente não faça todo o esforço para sermos aceitos ou a gente desperdice a nossa vida curtindo e a gente perca o mais importante. O mais importante de tudo é se nós estamos buscando o Pai, se Ele é tudo na nossa vida. Então eu queria orar para pedir que o Senhor coloque no seu coração, no meu coração, o desejo de buscar o Pai. O desejo de que a nossa vida esteja 51% na vida dele, pelo menos, para começar essa jornada, mas no Pai, não na recompensa, não na bênção, mas no Pai, porque se você está no Pai, você tem tudo. Agora, se você vai para a recompensa acaba. Né? A recompensa não é suficiente, o outro sempre vai ser um motivo de eu ir atrás dele e comparar minha recompensa com a do outro. Então, que Deus te fortaleça e me fortaleça para buscarmos aquilo que é mais importante. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos para que haja um avivamento, Pai, para que a gente não se perca na nossa jornada, nem querendo fazer tudo certo para alcançar a recompensa, usando o Senhor, Pai, que nós não pensemos no Senhor como uma ferramenta para alcançar um fim, mas que o Senhor seja o objetivo final das nossas vidas. Que o maior desejo do nosso coração seja estar aos teus pés, seja estar com o Senhor, independente se eu sou um funcionário, se eu sou um empregado, mas que o meu coração esteja dedicado a buscar o Senhor em todo o tempo. Pai, tira de nós tanto a religiosidade, que muitas vezes engana, faz a gente parecer muito espiritual, só que a gente pode ter tudo,
A gente pode parecer muito espiritual, mas perdeu o principal, que é a tua presença, que é desfrutar nos teus braços. E Pai, nos ajuda a não imaginar que fazer coisas da nossa própria cabeça e fechar com o pecado não vai nos trazer consequências. Assim como o filho mais novo foi degradando, a nossa vida vai degradando. Lentamente a gente vai se afastando do Senhor e a nossa vida vai caindo. E quando a gente menos espera, a gente está desejando comida dos porcos. Oh Deus, traz de volta todos aqueles que já estão nesse estágio. Traz de volta os filhos perdidos que acharam que se afastar do Senhor por causa da bênção que o Senhor deu era a sua saída, mas agora estão numa situação ruim, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço pelos filhos mais velhos, que se tornaram pessoas amargas, estão olhando para os outros com julgamento, que conseguem cumprir muitos mandamentos, mas também tem que trapacear em alguns para parecer certo, para vender uma imagem. Deus, aqueles que querem cumprir tudo certo, querem fazer tudo certo, mas não desfrutam do teu amor, não desfrutam da tua presença. Jesus, não deixa a gente perder o principal, deixa a gente se desviar com ilusões, e que a nossa vida esteja dedicada e entregue aos teus pés, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está à porta batendo. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele está preparado para abrir o banquete. Deus, nos ajuda a cear na tua presença, mas que a comida não seja o mais importante, que a faculdade não seja o mais importante, que o trabalho não seja mais importante, a poupança, o carro, a casa. Pai, em nome de Jesus, que essas coisas não venham primeiro, que seja primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a gente confie que as demais coisas serão acrescentadas. Pai, que a gente não perca a nossa fé colocando em objetivos errados, mas que no final de tudo nós tenhamos a fé e tenhamos o Pai. Que nós coloquemos a nossa fé em buscar o Senhor e encontrar a Tua presença. Assim nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus.